Você é gay? Gay. 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 Os homossexuais? Gay? São gay. Alguém sou um gay. Gay. Gay muito gay. Gay. Gay só pra te fazer gay. Que ele é gay. Gay, mas relacionamento gay. Purpurina. Gay. Quase uma moça. Gay. Gay. Você é gay? Gay. 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 Muito gay. Previamente em Caro Livros. O objetivo dela é recapturar essas cartas que foram criadas pelo Mago Clow. Falando realmente da questão LGBTQIA+, que a gente tem nessa obra. E, sobretudo, a gente tem essa questão sendo muito trabalhada através dos casais. Essa dualidade Yukito e Yu, ela vem como uma referência às pessoas trans. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, do podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. E no anime, isso aí foi simplesmente esquecido no churrasco. Ele nem pra pensar, será que eu sou gay, será que eu sou bi, o que eu sou? Isso aí é o que menos importa. O que importa é que eu gosto dessa pessoa. Então, essa é a maravilhosidade dessa obra, porque ela mostra o seguinte: os sentimentos, eles independem do gênero da pessoa. Então você tem completa e total liberdade de se apaixonar por quem você quiser, e isso é uma coisa completamente, absolutamente normal. Não tem nenhuma grande questão, não é um grande sofrimento. O Toya namorou a professora Mizuki antes do Yukito, né? Então, pra te ver, todo mundo aí, se a gente fosse tentar colocar todo mundo numa caixa desse anime aí, todo mundo aí seria pansexual, porque tá todo mundo jogado no mundo, caiu na vila, o peixe fuzila, entendeu? Porque o que importa é a conexão que você tem com a pessoa, não é o gênero da pessoa. Entendeu? Então, eu só vou gostar, a genitália da pessoa, eu só vou gostar de quem tem pênis, eu só vou gostar de quem tem vagina. Se não tiver nenhum dos dois, aí depende, né? Porque o Yukito e a Nakuro é uma coisa aí fluida. Ninguém sabe dizer. A gente não tem... Ninguém nunca viu, na verdade. Pois a gente não tem como saber. Só os casais, os cônjuges, é que saberão dizer o que é. Mas também não importa, né? É isso mesmo. O que importa não é da nossa conta. Você gostar de alguém e não ser olhar feliz. E não olhar quem que aquela pessoa é, ou qual é o gênero dela, ou qual é a sexualidade dela, isso aí nada a ver. Então, tem coisas mais importantes pra gente se importar do que... Só um negócio assim, fora do que a gente tá falando, colocar aqui uma experiência pessoal, que é o seguinte: eu acho que eu só parei pra pensar nessa questão de, será que eu sou hétero, será que eu sou lésbica? Porque outras pessoas levantaram essa questão sobre mim. Porque até então, eu não tinha pensado era nada. Né? E as pessoas querendo ditar regra e querendo ditar isso em cima de ti baseado num grande nada. Porque ela vai olhar pra tua cara e dizer, ai, fulano tem jeito disso. Ai, fulano tem jeito daquilo. Olha, fulano nunca usa saia, deve ser sapata. Ai, olha aquele menino, ele tá com uma camiseta rosa. Sabe? Umas coisas nada a ver, que não tem fundamento nenhum. Fazem umas associações assim que eu fico, gente, vocês estão doidão, olha, vocês estão viajando. Mas eu sei como é. Mas assim, o que eu acho engraçado é que assim, eu sou hétero, infelizmente. Eu não faço parte do Vale, apesar de ser uma apoiadora feroz. Eu defendo muito a causa LGBT, porque eu acho injusto você ser julgado por quem você é e ser considerado inferior, sabe? Então, assim, todas as formas de amar são maravilhosas. Nenhuma é menor ou mais importante, ou enfim, que a outra. E todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Então, essa é a minha filosofia de vida. Estou educando meus filhos para que seja assim. Ok? Tem 2 filhos, um menino e uma menina. Então, eu espero que eles se sintam livres para amar. A priori, né? A priori, exato. Vamos ver, né? Vamos ver aí o que vai desenrolar. Ainda vai chegar a vez deles aí. Mas assim, as pessoas olhavam pra mim pelo fato, eu acredito, de sempre andar com uma colega mulher e pensaram que eu tinha um relacionamento com elas. Eu não sei o que passava na minha cara, assim, que o pessoal pensava que eu era lésbica. Não que eu tenha problema de ser chamada de lésbica, eu só ficava curiosa com o fato deles pensarem isso. O que leva a pessoa a pensar que eu sou lésbica? Só porque eu tenho amizade com a menina? É isso que faz com que eu seja
considerada lésbica? Também Ou porque eu não fique com outros todo, caras? Todo afeto, ele é sexualizado, né? Você não pode mais nem, sei lá, pegar na mão de alguém que as pessoas ficam, olha ali, isso aqui, quinta série, né? O pessoal sai da quinta série, a quinta série não sai deles. Não sai da quinta série. Isso é outra coisa que me incomoda, porque as pessoas sexualizam tudo. Até uma conversa, você não pode conversar mais com os outros. Você não pode mais cumprimentar as pessoas na rua, entendeu? Você não pode ter mais uma amizade. É tipo aquela história de que homem e mulher não podem ser amigos, né? Tem gente que fala isso. No fundo, todo homem e mulher nunca são amigos. Vai rolar mais alguma coisa. Não, gente. Tem gente que só vai ser amigo, entendeu? E é isso. Por que a gente tem que sexualizar todas as relações? Tem relações que são sexualizáveis quando as duas pessoas querem. Quando as duas pessoas não querem, não tem que a gente ficar quem tá de fora tentando meter o bedelho e dar palpite no que não conhece. E a gente chegou num ponto tão maluco dessa coisa de vamos sexualizar tudo que pai com filho não pode mais andar abraçado na rua, que apanha, porque o pessoal acha que é um casal homossexual, entendeu? É um negócio assim absurdo. É uma coisa muito louca, uma coisa muito louca de pensar. E eu sou a pessoa que eu abraço todo mundo. Agora, por causa do coronavírus, não. Eu peguei meio que uma fobia de ficar perto de outras pessoas, sabe? Assim, muito próxima. Eu não quero estar entrando muito em contato. Só com o pessoal de casa mesmo. Mas a Will, pré-pandemia, eu abraçava todo mundo. Elogio as mulheres. Eu falo, é gostosa mesmo. É gostosa pra caralho, entendeu? Pegaria se eu não fosse hétero. Mas pegaria, com certeza. Daria em cima. Porque tem mulheres que são super maravilhosas. E aí tem gente que malda esse tipo de coisa. Malda, assim, eu tô usando termos que elas usam pra dizer isso. Como se o fato de eu ser lésbica fosse uma grande coisa. Não deveria ser. É uma coisa normal, assim como ser hétero também é normal. E, sim. Né? Mas transformam isso numa grande questão. Aí eu, gente, olha, sem tempo, irmão. Sem tempo. Vamos avançar pro próximo casal. Entre aspas, gente. Que aqui, gente, a gente tá chamando de casal, mas a gente tá considerando casal não só quando as duas pessoas se gostam, mas quando uma gosta da outra e não é correspondida, tá? Que é o caso ali do que a gente já citou do Choran e Yukito, até porque o Yukito não responde aos sentimentos do Choran. O segundo casal nessa mesma situação é a Sakura e a Tomoyo. E a Tomoyo, gente, ela não quer ser amiga da Sakura. Ela ama a Sakura do ponto de vista romântico. Isso fica muito claro, muito explícito, tanto no anime quanto no mangá, que o que ela tem não é uma amizade. Só que a Tomoyo, ela entende que a Sakura não corresponde aos sentimentos dela, né? Que, na verdade, a Sakura realmente só vê ela como amiga. Então ela não fica ali forçando a barra, entendeu? Ela não fica assediando a Sakura, né? Aí só um beijinho, vai só um, vai. Não rola. Ela respeita a Sakura, tanto que quando elas estão ali, né, vivendo as aventuras e tal, ela sabe que a Sakura gosta do Yukito, ela incentiva a Sakura, né, a tentar ir atrás, e quando a Sakura e o Choran começam a ter ali, os brotos do amor começam a germinar, a Tomoyo, inclusive, ela incentiva o Choran a ir lá tomar a iniciativa, né, de ir lá, fala o que tu sente pra ela e tal, porque realmente ela já até tinha percebido que a Sakura corresponderia aos sentimentos do Choran. Então, assim, a Tomoyo, ela é muito benevolente, ela não é nada egoísta, né? Mas é muito claro que ela ama a Sakura do ponto de vista romântico. Se a Sakura desse mole para ela, desse trela, sem dúvida que elas seriam namoradas. No anime, isso é mostrado de uma maneira mais sutilzinha, né? Mostra eu não acho, não, aquela adoração. Não, do que eu tô dizendo... Quando ela conversa com o Choran, pra o Choran ir lá se confessar os sentimentos, fica claro. Eu acho que... a gente entende. Mas o que eu quero dizer é que, assim, no mangá está escrito com todas as letras. Não há conjectura. A certeza lá, entendeu? Porque ela fala pra Sakura que gosta muito dela. Aí a Sakura pega e fala pra ela: eu também gosto muito de você. Só que quando a Sakura se afasta, ela fala assim: mas a Sakura tá pensando que é outro gostar. Então, assim, ela diz ali com todas as letras de que ela ama a Sakura. Ela é apaixonada. Exatamente. E olha, eu shippo esse casalzinho. Porque tem uma coisa fofa que não tem as duas. Lindo. As duas são bonitas, fofas. Vai ficar legal, realmente. Bem pois chipo. Eu gosto da Sakura com Choran, mas
Eu só shippo um navio afundado. Meus chips são todos afundados, gente. O meu nem não vinga. Dos meus todos vão pro fundo do mar. Esse chip tá mais que afundado aí. Pois é, e assim, ela se preocupa muito com a Sakura. Ela gosta da Sakura demais, demais, demais. E eu admiro a abnegação da Tomoyo. Porque, olha, você pense, você gosta de uma pessoa que nunca vai retribuir aquele sentimento pra você, a não ser a amizade. Tipo assim, porque visivelmente a Sakura é hétero, a Sakura não é bi, a Sakura não é... Isso sabe? sim, a Tomoyo sim é um exemplo de alguém preso na friend zone. Você que fica aí reclamando da vida, dizendo, ela só gosta de usar droguinha. Aí, eu até levei ela em casa, ela nem me liga, ela nem quer ficar comigo, ela não tem obrigação disso, meu amor. Siga o exemplo da Tomoyo. Tomoyo faz tudo pela Sakura porque ela quer, porque ela gosta da Sakura, ela não espera nada em troca. Então você deixa de ser chato. E ela diz que a felicidade dela, já que ela não pode ter o amor dela correspondido da maneira que ela gostaria, que a felicidade dela é que a Sakura seja feliz com uma pessoa que vá tratar ela bem, que vai cuidar bem dela, sabe? Que mereça o amor da Sakura. Então, e ela escolhe o Choran. Ela escolhe o Choran. Eu tô super animada porque agora no Clinkar de Ren, eu não sei também se eu tô viajando aqui na maionese, gente. Mas ficou parecendo que essa nova antagonista que apareceu nessa nova fase, ela tem ali um negocinho com a Tomoyo. E eu já fiquei animada, porque eu acho que a Tomoyo merece uma namorada, gente. Entendeu? Eu acho que ela merece. Ela merece ser feliz, sim, concordo. Eu acho que, né, tem que aparecer ali alguém pra ela, porque tadinha da bichinha, dá pena. Ela só fica observando a Sakura gostando de todo mundo menos dela. Né? Porque a Sakura, infelizmente, é hétero. Se a Sakura fosse bi, olha aí, o leque ia ser maior. Porém, não é o que temos, né? E o engraçado é que aí a gente já vai puxar um outro casal que poderia ter sido e não foi, que é a Sonomi e a Nadeshiko, as duas primas que são mães dessas duas meninas. Porque a Sonomi também era apaixonada pela Nadeshiko. No anime, nós não temos a frase célebre que fala claro, assim, sim, mas a gente sabe que sim. Só que no mangá ela diz isso com todas as letras. E não basta ela dizer isso com todas as letras, ela diz isso pro Fujitaka, pro pai da Sakura. Ela diz, eu queria algo a mais com a Nadeshiko. E é por isso que ela sofre tanto, porque ela entende que o Fujitaka roubou a Nadeshiko pra ele. Ela perdeu a grande amiga dela, porque elas eram melhores amigas durante a escola, né? Elas cresceram juntas, compartilharam todas as experiências delas juntas. E a Sonomi sonhava que aquilo fosse se transformar num relacionamento amoroso. O que não rolou porque a mãe da Sakura conheceu o professor Fujitaka e aí deu ruim, né? E elas romperam relações. O negócio foi tão sério. Deu ruim pra mãe da Tomoyo, deu ruim pra ela. Porque pra ela desde que deu maravilhoso. Literalmente. Tanto que ela tem uma família depois e tal. 2 filhos, né? No Japão, 2 filhos é muita coisa, viu, gente? Tá, então, agora a gente fica triste, né? Poxa, as lésbicas podiam se dar bem nessa história, né? Mas elas só se ferram. Elas só se ferram. Elas só têm amor platônico, não conseguem, assim, ainda perder pros caras, pô. Não, tá certo que os caras da história não são ruins, eles são legais, né? Não é a nossa realidade aqui de mulher hétero, né? Porque a realidade de mulher hétero é ser sofredora. Pra encontrar boy lixo que, enfim, são raros os que fogem a essa regra, né? Mas, assim, eu acho que faltou também na história ter isso. Um final feliz para as lesbiquinhas da história. A Sonomi, a gente não sabe exatamente se ela tem algum tipo de relacionamento com alguém ou não. Isso não fica claro na história, nem no anime, nem no mangá. A gente pouco sabe da vida dela atual. A gente descobre muito do passado. Porque ela tava com a ela é uma milionária, dona de uma fábrica de brinquedos cheia da grana e que ela tem uma filha. Ninguém sabe se quem é o pai, se tem um pai, né? Se teve um pai. Assim, quando eu digo que teve um pai, eu tô querendo dizer se ela casou com um cara e teve a Tomoyo ou não. Se a Tomoyo foi adotada ou se a Tomoyo foi fruto de uma reprodução independente que ela fez. Não fica claro, né, na verdade. Mas passa a impressão que ela casou, pelo menos no papel. Porque o sobrenome dela muda, né? O nome dela era Sonomi Amamiya, que era o nome de solteiro da Nadeshiko. Elas tinham o mesmo sobrenome. E aí ela se tornou a Sonomi Daidouji, né? Que é a dona da fábrica Daidouji. O nome da empresa, inclusive, é o sobrenome dela, Daidouji.
Mas a gente não sabe que fim levou esse marido, ou se foi uma coisa só de papel, porque ele não aparece no momento, ele nem é citado. A gente só sabe que é a Sonomi com a Tomoyo. E acabou aí, elas moram numa casa belíssima, aliás, quero ser a Sonomi quando crescer, né? Porque olha, mulher maravilhosa aí. Quero ser milionária também. Dona de uma fábrica. E aí, beleza, né? Aí a gente vai pro nosso triângulo amoroso. Talvez tirando o que a gente já citou, o único, né? Que é o Yukito, Toya e Ruby Moon. Que aí, na minha opinião, gente, a Ruby Moon não gosta do Toya. Na minha opinião, ela tava querendo encher o saco. Ela tava querendo causar ali. Mas dar uma curtidinha no escurinho também é legal. Isso aí, tudo bem. Então, tudo que vier é lucro, né? Mas, assim, não é uma coisa objetivo de vida. Não, parecia mesmo que ela tava querendo criar ali uma tensão entre o Yukito e o Toya. Mas aí, o Toya, desde o início, né, a gente fosse parar pra pensar naquela coisa puramente sexual, como a gente tende a pensar, né? O Toya era pra, no mínimo, ter dado umas olhadinhas pra ela. Porque o Toya, como a gente já falou, ele namorou primeiro a professora Mizuki, e ele depois namora o Yukito, que é, entre aspas, um menino. Namorou uma menina, depois namorou um menino. E aí, indo pelo âmbito da sexualidade, a Nakura era pra, né, pelo menos fazer o sangue correr aí nas veias dele. Mas não acontece. Então, eu acho que só corrobora aquilo que a gente já falou, que o que realmente importa aqui nessa história, para as pessoas da história, é que os relacionamentos eles são pautados na conexão que você tem com a pessoa, independentemente de quem ela seja. Não se sexualiza os relacionamentos amorosos, é isso que é legal. Nem tudo é sobre isso. Na verdade, quase nada é sobre isso. Tudo é sobre a conexão e os sentimentos. E uma forte, assim, não é dito com palavras na história, mas a gente percebe a fidelidade muito presente. Muito, 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 muito presente na história. O Fujitaka, por exemplo, nunca se casou novamente. Ele nunca se casou. Só é viúvo, né? Ele tinha vários motivos para tentar ter uma outra esposa, porque ele estava com as crianças pequenas. A Sakura, principalmente, era muito novinha quando a mãe faleceu. Ele não é uma pessoa de se jogar fora, ele é bonito. Ele tem um emprego estável, ele é professor da universidade. Não é rico, mas também não é pobre. Então, assim, ele tinha todos os motivos do mundo, mas ele ama a Nadeshiko. E ele não consegue se ver com outra pessoa. Simples assim. E ele é muito feliz assim. A gente não percebe frustração nele por causa disso, né? A gente não tá aqui querendo dizer, gente, que uma pessoa viúva não tenha o direito de refazer a vida dela. Não é isso. Claro que não, pelo amor de Deus. A gente só tá pontuando que uma das demonstrações de fidelidade, e aí a gente tá falando de uma obra fictícia, onde o amor, ele é, né, idealizado, como em qualquer obra fictícia. Aqui, né, esse amor do Fujitaka é tão grande que ele não consegue, né, se relacionar com outras pessoas, mesmo depois que a esposa dele faleceu. Claro que não, pra vida prática da realidade, a gente sabe que não é por aí. As pessoas seguem em frente, tudo bem. Isso não é um desrespeito com quem já foi. Não é só pra deixar claro aqui o nosso ponto. A minha avó diz que viúva é quem morreu. Exatamente. Então, assim, é isso, tá? A gente só tá querendo dizer que é bonito como a gente vê a fidelidade sendo colocada como uma parte integrante dos relacionamentos aqui. Mas não que você precise, que você perdeu aí o seu parceiro, sua parceira, seu esposo, marido, enfim, whatever que você tenha, não é por causa disso que você vai precisar ficar sozinho o resto da vida. Não é isso. Aliás, a recomendação é de que não fique. Porque ficar sofrendo no luto, lembrando de uma pessoa, é uma dor muito grande, né? Então a gente precisa realmente desse recomeço. Para uns é mais rápido, para outros não. A gente não tá querendo glamorizar aqui que os viúvos devem ficar solteiros, sozinhos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não pensem isso. Mas na obra, a gente percebe isso. O Toya, por exemplo, ele não tem olhos para outra pessoa que não seja o Yukito. No anime, até colocaram uma menina num episódio, que isso não aparece no mangá, mas no anime, uma menina que se declara pra ele, fala que gosta dele. E aí ele diz, não, eu sinto muito, eu já amo uma pessoa, né? Então, assim, essa questão dessa fidelidade, ela perpassa a obra toda. Então, a partir do momento que eles têm conexão com alguém, é como se as outras pessoas, por mais que tenham um carinho, um sentimento por você, e que você poderia, inclusive, se aproveitar disso, porque até então, o Toya não estava, entre aspas, namorando
namorando o Yukito. Eles estavam aqui naquele limbo, né? Aquele limbo pré-relacionamento. Ninguém tinha se declarado ainda. Mas ele diz pra menina que ele não vai ficar com ela porque ele ama outra pessoa. Então, existe essa questão. A Chiharu e Yamazaki, que estão juntos desde sempre. O Yamazaki, ele não puxa a sardinha pra nenhuma garotinha, e ela também não fica aí com crushzinho em nenhum menininho, eles estão sempre juntos. Então isso acontece aí na história, e é uma coisa que a gente consegue perceber. Beleza. E aí a gente vai para um próximo tópico, que vai começar a polêmica. Agora é tiro, é porrada, é bomba, entendeu? Que é, gente, que infelizmente nem só de close certos vive a Clamp. Existe sim coisas problemáticas na Sakura Card Captor e que a gente precisa falar disso. Obviamente que a gente leva aqui em consideração o contexto, os tempos eram outros, as pessoas pensavam diferente, não tinha essa discussão aberta que a gente tem hoje sobre vários temas. Inclusive, muita gente naturaliza esse tipo de relacionamento que a gente vai falar agora até hoje, né? Dependendo da idade da pessoa, o pessoal diz assim, fez porque quis, mesmo sendo menor de idade, que é a questão da pedofilia. Porque nós temos vários casais que a polícia tinha que bater na porta e prender um deles. Sério, é segurança. Tipo, pra ontem. Tipo, ontem, já era pra estar preso. Eu acho que o primeiro que a gente tem que citar aqui, que eu acho que é o que talvez quem é fã mais conheça, é o caso da Rika. Que a Will já falou lá no início que ela era noiva. Ela é noiva, e não de qualquer pessoa, gente. Ela é noiva do professor dela. Professor que dá aula pra ela e pra Sakura na escola, o professor Terada. Então, no anime, não fica colocado dessa maneira, óbvio. No anime, eles deram ali uma apaziguada e ficou parecendo, na verdade, que era um crush da parte dela, mas que o professor não correspondia. Tipo, ele sabia, mas ele não respondia os sentimentos dela. Ele ficava meio assim, mais ou menos. Ele olhava pra ela de vez em quando, mas tipo assim, sempre na seriedade da profissão dele, tá? Agora, no mangá, não, gente. Eles estão juntos. Ela é noiva, ela usa um anel no dedo. Anel. If you like it, put a ring on it. Entendeu? Ela não é uma single lady. Ela usa um anel lá. A algema na mão dela, a garota tem 10 anos, o cara é professor dela, no mínimo ele já passou aí faz tempo dos 20, entendeu? Meu Deus do céu! E isso é colocado de maneira natural também. Porque, tipo, as coleguinhas dela, a Sakura, a Chiharu, a Naoko, sabem do relacionamento dela e ninguém fala nada. Só que elas não sabem com quem é. Porque a Rika, ela sempre escondeu o relacionamento. A única coisa que as meninas sabiam é que era um cara mais velho. Isso, inclusive, era uma coisa que a Sakura admirava na Rika. Tem um determinado momento em que eu fiquei chocada isso quando eu li no mangá, gente, porque assim, primeiro eu tinha visto só o anime. E aí, quando eu consegui adquirir a minha coleção, lá em 2014, eu comprei a minha edição, essa nova da JBC, eu fui ler pela primeira vez o mangá, eu nunca tinha lido. E aí eu regalei o olho de um tamanho, vocês não têm noção. Primeiro com essa cena dele entregando o anel de noivado pra Rika, que a gente vê o momento que eles ficam noivos. Aí eu, e era pra ser um momento lindo. Eu, quando li o mangá, eu fiquei assim, abismada. Porque esse era pra ser um ponto alto da história deles, né? Era pra ser um momento de amor em que todo mundo, aquele momento do casal, sabe? Todo mundo se emociona. Eu tava, gente, ninguém vai chamar a polícia? Chama a polícia! Chama a polícia agora! E aí, tem uma cena que me deixou muito, muito, muito preocupada, porque não é só a questão da Rika em si estar com um cara mais velho, mas o quanto isso influencia o modo como as outras personagens veem a Rika. Porque a Rika, ela tem um ar sofisticado. E em um determinado momento da história, a Sakura, ela atribui esse ar sofisticado da Rika ao fato dela estar se relacionando com um cara mais velho. Como se ela se relacionar com um cara mais velho fizesse dela mais madura. Ela pensava diferente das meninas da época dela, entende? Da mesma idade. Ela pensava diferente. É aquele típico papo de cara, pedófilo, que chega falando. As mulheres amadurecem mais cedo, as meninas amadurecem mais cedo. Ai, que ódio. Gente, e eu fiquei, não amadurecem mais cedo. As meninas são sexualizadas mais cedo. Elas são postas em posições em que elas são colocadas como objetos de admiração sexual
sexual, de desejo dos homens mais cedo. É isso. Isso não faz delas mais maduras, elas não se tornam mulheres mais cedo do que os homens se tornam homens, entendeu? Isso é um absurdo, isso é uma distorção que se faz da imagem das meninas e que tem consequências, porque, gente, um cara que é muito mais velho do que você, se você é menor de idade, você se relaciona com alguém mais velho, ele está abusando de você. Não tem outro nome pra isso, porque ele tá tirando a vantagem de que você não tem experiência por ser jovem, e na juventude a gente também não tem algumas capacidades analíticas que a gente só adquire quando a gente se torna adulto, pra gente poder lidar com as situações. Então, obviamente que ele tá tirando vantagem disso. Isso não tá certo. Adulto não deve namorar criança. Criança pode se relacionar com outras crianças. E quando eu digo criança, eu não tô dizendo só a criancinha de 8, 10 anos. Eu tô dizendo menores de 18 anos. Porque adolescentes não são adultos. Adolescentes são protegidos pelo estatuto da criança e do adolescente. Não é à toa, tá bom? Então, assim, não adianta você dizer pra mim, mas ela já tinha 16 anos, ela ficou se insinuando pra mim. A responsabilidade é do adulto. É o adulto que tem que dizer não. A imaturidade leva a gente a fazer um monte de coisa, entendeu? Você que já é mais maduro, você que já é um adulto, já sabe o que é certo, já sabe o que é errado, é que tem que se posicionar e evitar e prevenir que esse tipo de situação aconteça. Não se pode cobrar da criança e do adolescente isso. Mas o que a gente vê na sociedade é justamente a culpabilização da vítima, né? A gente vê as pessoas colocando a culpa na criança. Quando ela é menina, ela se insinuou, ela quis. E quando é os meninos, as pessoas dizem, olha só, agora ele é homem. Muito bem, meu filho, é assim mesmo. E você tem essas histórias, eu conheço, gente, homens que dizem que a primeira relação sexual deles foi com 11, 10 anos com uma mulher de 30. Gente, isso não é normal. O menino não tem que iniciar a vida sexual dele tão cedo pra provar a masculinidade dele, que ele vai ser um pegador, que ele vai ser, ai, meu filho, muito bem, você é homem de verdade. Não, gente, isso é abuso. Uma criança, um adolescente não pode ter relação sexual com um adulto. Isso tá errado, entendeu? E aí eu acho que é ruim pros dois lados dessa situação. Porque, como eu falei, no caso das meninas, culpam ela porque dizem que elas procuraram, elas se insinuaram, elas estavam tentando ali o cara, né? Perturbando o cara, elas estavam usando uma roupa muito provocativa, etc. E no caso dos meninos, as pessoas não levam a sério o abuso. As pessoas acham, que abuso? Isso não foi abuso, isso é você se tornando homem. Ele gostou. É isso aí, entendeu? Isso é normal, isso daí é porque você é homem, é isso mesmo, tem que pegar todas. E é ruim pros dois lados, porque você tá sexualizando, erotizando crianças. E aí, eu quero deixar aqui uma observação para as editoras. Porque, assim, o que acontece? Quando tem esse tipo de situação polêmica, a gente vive a cultura do cancelamento e tem muita gente que pode levantar a bandeira e dizer que a obra deveria ser proibida ou que ela deveria sofrer algum tipo de censura, né? Em virtude dessa situação. Mas aí, eu acredito que, na verdade, além da gente ter a classificação etária, porque uma situação dessa não é uma coisa que deve ficar acessível para meninas ou meninos e meninos muito jovens, apesar de que não tem nenhuma cena de sexo explícito, nem nada, mas ainda assim, essa ideia que está sendo incutida naquilo que está sendo mostrado é muito séria e pode ter consequências muito graves. Então é importante que as editoras coloquem um adendo lá, dizendo que esse tipo de coisa é imprópria e que, caso aconteça, tem que ser avisado para um adulto, tem que ser feito boletim de ocorrência e que tem que ser feito todos os processos jurídicos, enfim, que devem acontecer, e a pessoa maior de idade, ela tem que ser punida por isso, pelas formas da lei, enfim, e isso tem que estar lá na obra. Porque na obra isso é colocado de uma maneira muito romantizada, porque a gente sabe, entender que o professor Terada, ele, entre aspas, respeita a pouca idade da Rika, ou seja, ele, em teoria, não tem relação física, sexual com a Rika, né? Então ele gosta dela, mas é como se ele, entre aspas, estivesse esperando ela crescer para poder eles terem um relacionamento convencional. Então fica tudo ali no ar de que a relação deles é platônica. Ele diz que ama ela diz que ama ele, mas não passa disso. Mas a gente sabe que na realidade, né, não é assim que funciona. Não é assim mesmo. Agora também, a gente não tá querendo dizer que a gente tem que cancelar essas obras. Como a gente falou, a gente leva em consideração o contexto. E muito pelo contrário, eu acho que obras assim têm que continuar sendo veiculadas, porque elas levantam esse tipo de discussão.
Elas é que levantam a gente a fazer esse tipo de indagação na nossa sociedade. Então, não é que a gente está dizendo que a obra tem que ser censurada, tem que parar de ser veiculada. Obras problemáticas têm que ser veiculadas, porque são elas que movimentam o debate, para que a gente reflita, né, sobre as coisas. Porém, a gente precisa tomar, assim, um cuidado, né, com qual público está tendo acesso a essa obra, porque existem sim conteúdos que são mais adequados para pessoas mais velhas e conteúdos mais adequados para pessoas mais jovens, justamente porque a gente tem essa diferença ali cognitiva mesmo, né? Da questão de que pessoas mais velhas têm uma capacidade de analítica e de se defender também maior do que pessoas mais jovens, né? É isso. E na obra, o abusador, ele não é punido. Na verdade, é visto como uma coisa bonitinha. Por isso que eu tô dando a sugestão... Eu tô dando a sugestão da gente colocar um adendo ali, principalmente naquela... Não tem nota de rodapé? Existe nota de rodapé pra tudo, né? Às vezes, quando a gente tá lendo mangás e tem alguns termos que são da língua japonesa, tem algum contexto ali, por exemplo, o Samurai X, quando a gente lê, tá cheio de nota de rodapé, porque tem a questão da história do Japão feudal, tem alguns personagens que foram inspirados em pessoas reais e tarararará. Por que não colocar isso também numa situação dessa, para que a criança ou o jovem que for ler essa obra saiba que esse tipo de situação não pode ser aceita? Que quando a obra ela foi escrita, na época não tinha problema, mas hoje tem. E a gente precisa evitar que outras crianças pensem, principalmente meninas, porque normalmente são as meninas que se inspiram nesse tipo de personagens, né? E pensem assim, se eu namorar um cara mais velho, isso quer dizer que eu vou ser sofisticada, que eu vou ser madura, e aí vai cair nas garras de um pedófilo, de um tarado, enfim. Então, assim, é importante que haja ali alguma coisa que diga que isso não é aceitável. E aí tem um agravante também que o cara é professor, tá, gente? O cara é professor dela. Isso é outra coisa que a gente precisa levar. Se tem uma coisa que eu tenho ódio, é de professor que abusa da sua posição pra ficar pegando aluno ou aluna. Isso é inadmissível, porque ele não só ele é mais velho, ele é um pedófilo, como ele é professor da menina. Isso, gente, faz com que ele é uma figura de autoridade, como o Will falou, né? E que normalmente os pais confiam. E os alunos também, né? Então confiam no que essa pessoa diz. Ele é uma figura que as crianças e os jovens que lidam ali com eles, elas se sentem confortáveis perto dele. E isso abre, sim, portas para que se esse professor ele for um abusador, ele use, né, da posição dele e das informações com a qual ele tem acesso para manipular aqueles jovens e aquelas crianças. Então, assim, esse cara tá todo errado. Por ele ser mais velho, maior de idade, namorar uma criança, e por ele ainda ser professor dela. Eu já comentei em outros episódios, eu sou professora, e eu fico muito brava quando eu vejo esse tipo de situação. Antigamente, eu tinha medo de confrontar a escola, a direção, ou enfim, de onde eu estivesse, por medo até de perder meu emprego. A gente sabe como a coisa funciona, né? Se o abusador, ele é uma pessoa protegida do pessoal da escola, principalmente das escolas particulares, tá? Nas escolas públicas já é um outro rolê, porque o cargo público, ele dá autonomia pra gente fazer denúncias sem ficar pensando que vai perder o emprego. Isso pode acontecer. É por isso que existe a estabilidade. A estabilidade é para isso, para que você possa fazer denúncias sem sofrer a represália de perder seu emprego. Mas nas escolas particulares é um outro rolê, porque assim, esse nosso mundo capitalista, ele diz que você tem que aceitar tudo que acontece ali no seu ambiente de trabalho, porque senão, se você decidir denunciar e a escola se voltar contra você, quem vai ficar sem emprego é você. E tem outros 15, 10, 20 professores para ocupar a sua vaga. É isso que a gente escuta. Então, eu já presenciei inúmeras situações de professores homens. Eu nunca vi mulher. Eu sei que existe, tá, gente? Eu sei que existem mulheres, assim como os homens, que se aproveitam das suas posições para dar em cima de aluno. Mas, assim, as 3 situações que eu vi de perto eram de homens. E um deles era casado e tinha 3 filhos com a esposa. A esposa vinha buscar ele depois da aula, com os filhinhos no colo.
sabe? E ele, aproveitando ali o momento de pouco fluxo, porque era no período noturno, ficava com as alunas. Isso me causa tanta indignação que me sobe até a bilha, que me dá vontade logo de vomitar. Eu acho inaceitável. Se você é um cara, professor, que faz esse tipo de coisa, fique sabendo que você é um nojo. Você não merece o título de professor. Você deveria perder. E você devia estar preso. E preso. Perder o diploma e ser preso. Porque isso é um absurdo, Você abusar da sua posição para você aliciar menores. Tá? Isso que você tá fazendo é muito grave, muito sério. E eu odeio você. E vai tomar no cu. Isso. E vai tomar no seu preso, de preferência. Enfim, bora pro próximo casal close errado aqui, que é a Nadeshiko e o professor Fujitaka. Por quê, gente? Vocês vão falar, mas eles não são casados, tiveram uma família, 2 filhos, um cachorro, uma vida feliz? Sim, tiveram tudo isso. O problema é que quando a Nadeshiko conheceu ele, ela ainda era menor de idade, ela era uma estudante colegial e ele já era um professor da faculdade. Ou seja, ele já tinha passado lá dos seus 20 e tanto e ela era uma menininha de 16 anos. Inclusive, no anime é colocado isso, que ela casou cedo, ela casou aos 16 anos com ele. Gente, menores de idade podem se casar com autorização dos pais? Podem. Mas isso não é idade pra casar, gente. Vocês tinham que estar na escola, vão estudar, vão correr atrás dos sonhos de vocês, sabe? E a Nadeshiko se casa, né, com o professor Fujitaka ainda sendo menor de idade, e aí eles vivem aquela vida ali, entre aspas, todas nos conformes, né? A Nadeshiko sempre é colocada como que ela era desajeitada, que ela era meio burrinha, porque ela não ia bem na escola. Eu acho que isso é um conjunto de coisas ruins que colocam, porque fica parecendo que a Nadeshiko não teria outra opção, porque ela não era boa nas matérias da escola, ela não ia conseguir, sei lá, fazer uma faculdade, conseguir um emprego. Ela era muito bonita, ela trabalhava como modelo. Então, isso tudo colocava ela naquele estereótipo de menina burra e bonita, que vai casar com um cara e o cara vai, enfim, salvar a vida dela, de preferência que o cara seja rico. Eles construíram mais ou menos, obviamente que não dessa maneira como eu tô pondo aqui, tudo é colocado de maneira muito, né, bonitinha na história, de maneira muito fofa, mas é mais ou menos isso, esse estereótipo que a Nadeshiko representa. E aí o fato dela ter casado com ele menor de idade torna tudo mais grave. Ela briga, né, com a família dela. Na verdade, esse casamento foi o alvo de polêmica, a família dela era contra, e com razão, né? E ela aí acaba rompendo o relacionamento dela com a família dela, com o pai dela, com a prima dela, que é a mãe da Tomoyo, justamente porque todo mundo era contra esse casamento. Eu entendo que na história eles quiseram dizer que foi um amor que perseverou, que enfrentou dificuldades e que contra tudo e contra todos eles ficaram juntos. Porém, gente, tá errado. Ele, como adulto, deveria ser o primeiro a dizer pra ela: meu amor, estude primeiro, você não tem que estar pensando em casar comigo, não. Que isso? Daqui a uns anos você me procura. E ela era de uma família abastada. O que deixa entender na história é que o grande contraponto que a família fazia ao relacionamento deles dois era o fato do Fujitaka ele ser pobre. Porque ele era um professor iniciante, ele estava começando carreira ainda, ele não tinha uma vida estável nem nada. Ele não tinha família. Como a gente falou, ele veio da divisão da alma do Mago Clo. Então, realmente, ele não tinha como ter família, porque ele não foi gerado por uma pessoa. Ele não foi um bebê que cresceu na barriga de alguém. A alma do Mago Clo realmente se dividiu em 2 pessoas. Pessoas completas, assim, que nasceram do nada. Entendem? Então, ele realmente não tinha um passado, ele não tinha familiares. Então, a família da Sakura, o Toya, o Fujitaka e a Sakura, só fica neles mesmo, porque o Fujitaka não tem família. Ele não tem, assim, pai, mãe, primo, tio, tia, enfim, né? Não se explica muito bem, acho que a Sakura não se questiona muito sobre isso, ela só sabe que o pai não tem família, é a única coisa que ela fala. Aí a gente pode pensar que ele é um órfão, só se fala sobre isso, mas o grande contraponto que parece nas falas, tanto do bisavô da Sakura e algumas coisas que a Sonome diz, é que a grande ressalva que a família dela estava fazendo em relação ao relacionamento deles era porque ele era pobre, não porque ele era um homem e ela era uma menina. Mas se ele tivesse talvez uma situação financeira melhor, talvez esse casamento não tivesse assim sofrido a represália que sofreu. O que é uma coisa pra gente ficar pensando também, né?
Ah, tá errado. Não tem o que falar, gente, tá errado. Erraram. Termina o ensino médio, fique com mais de 18, pra depois você ir casar, sim, tá bom? Pega o WhatsApp dele, fala, daqui 2 anos você me espera, tá beleza? Né? 2 anos passa rápido. E aí, o terceiro casal close errado aqui que a gente vai falar é outro casal criança e adulto, entre aspas, que é o Mago Clo, que tá reencarnado aí na posição de Ariel, e ele tem um relacionamento, e quando eu digo relacionamento, quer dizer, eles vivem juntos com a professora Mizuki, a professora da Sakura. Ah, mas você disse que ele é o Mago Clo reencarnado, que ele tem todas as memórias da vida passada dele, tal. Então, na verdade, ele é um adulto na cabeça. Sim, mas a aparência dele é de uma criança, de um garotinho da idade da Sakura. E ele é praticamente casado com a professora Mizuki, que é uma adulta. Tudo bem que a gente até pode passar esse pano em nome da ficção, porque como eu acabei de falar, ele é um adulto na cabeça. Então, não é como se ela estivesse manipulando ele pra poder se relacionar e ter, enfim, ali o lance com ele. Porque, enfim, ele não é qualquer adulto, ele é o Mago Clo, né? Que tem aí mais de 400 anos de vida. Ele, na verdade, usou a magia dele pra se manter com aquela aparência jovem, né? Ele não envelheceu. Só que, gente, convenhamos que é estranho, né? Já pensou? Esse casal entrando num motel? Como é que vai ser? Entendeu? Segurança! Barrado, 190 pra eles. Gente, não dá certo, porque ele tem a aparência de um garotinho. Apesar de que, como eu falei, na Sakura, os relacionamentos amorosos, eles não são sexualizados, que é uma coisa boa, né? Eles mostram que os relacionamentos amorosos, eles são mais do que isso. Essa questão de alma, de sentimento, de conexão. Não é sobre sexo. Porém, é impossível a gente não pensar nisso. Vamos ser sinceros, né? Principalmente quando você lê a obra depois de velho. Quando você é jovenzinho, você tá lendo, aí é de boa. Você talvez nem pense sobre isso. Eu, até uma determinada idade, assim, acho que até uns 14 anos, eu não sexualizava muito as coisas. Eu pensava assim no beijinho, na mãozinha dada. Mas não pensava, né, no fogo da paixão. Lapada na rachada, não pensava. Nisso não. Mas aí a partir dos 15, aí já não teve mais jeito, né? O negócio flui do nosso corpo. A gente vai tendo os pensamentos mais pecaminosos. Mais sujinhos. E eu acho que deve ser muito escroto, porque, tipo assim, eles moram juntos. Eles moram juntos e a gente entende que é como se eles fossem casados. Então, provavelmente, eles dormem juntos, acordam juntos, enfim, tudo junto. E eu acho que, como os dois são adultos na cabeça, não é possível que não, entendeu? Que eles não sintam ali a vontade, que eles não sintam ali né, talvez a necessidade, né, físicas de expressarem suas afeições. Então, como os dois são adultos na cabeça, isso deve ocorrer, deve passar pela cabeça dos outros. Eu não acredito que o Mago Clo morreu virgem. Ou se morreu virgem, morreu sem saber o que era sexo. Obviamente ele devia saber. Então, assim, é uma cena que eu não gostaria de ver, não. Eu não gostaria de imaginar essa cena, não. Não é coisa, não. Não é legal de se ver, não. E aí, o então... último casal? Quem é o último casal close errado aí? Pra fechar com o cabo de ouro. É a Mizuki e o Toya. Olha só, eu tava conversando com a Jack, e aí teve essa questão do debate do Ariel, né? Dele ter uma aparência de criança, mas ele ser um adulto. Ele só congelou a aparência dele para ele poder interagir com a Sakura quando fosse necessário na escola. Só que eu não tenho como passar pano pra Mizuki, porque a Mizuki já tinha pegado um novinho. E esse novinho era o Toya. Quando ela conheceu e namorou o Toya, ela era professora de reforço na escola dele. Professora mesmo, viu, gente? Independentemente de ser de reforço ou não, ela já era graduada. Ou seja, ela já tinha mais de 20 anos. E ele era um aluno que estava na 8ª série. 8ª série corresponde hoje ao 9º ano. Então, ele tinha ali entre 13, 14 anos por aí. Ou seja, ela é pedófila mesmo, né, meu amor? Porque, olha só, ela fica com o Ariel que tem aparência de criança. Ele parece ser uma criança de 10 anos, que ele tá na mesma turma da Sakura. E ela namorou o Toya, que tava na 8ª série
que é mais ou menos um adolescente ali de 13, 14 anos. Pedófila, né? 190 pra ela. Mostra que a relação deles não era sexual, como todos os casais da série, né? Não são sexualizados. Porém, parece assim que eles tinham um relacionamento bem sério. Inclusive, o Fujitaka sabia desse relacionamento e não se opôs. Eu acredito que a história pregressa dele, né, com a mãe da Sakura, não deixava aí ele puxar a orelha do Toya ou falar com essa mulher e falar, né, preste atenção, moça, você tá dando em cima do meu filho, você tá namorando com meu filho é bem mais novo que você. Se toca, né? Mas não. Então, eles tiveram um relacionamento por cerca de 1 ano, às escondidas, né? A mesma coisa que a Rick e o Terada. Eles não mostram o relacionamento deles pra ninguém. Mas assim, não dá pra passar pano pra ela não, viu, gente? Ela é pedófila mesmo, não tem jeito. Né, Jack? É sim. Ela é pedófila, não passo pano pra ela também. Apesar de que na situação dela com o Mago Clow, né, como eu falei, é uma situação atípica. Mas ainda assim, parece que ela é chegada num cheiro de leite, numa fralda, num leite ninho, uma mamadeira. Enfim, gente, e agora, saindo das relações ruins, a gente vai falar um pouquinho sobre as relações legais, que são as relações familiares que a gente tem na obra, né? E aí a gente começa primeiro falando do núcleo familiar da Sakura. Por quê? Porque a relação lá na casa dela é uma relação que, como a gente já falou antes, ela não é pautada no gênero. Por quê? Porque o trabalho doméstico lá é democrático. Todo mundo tem seu dia de fazer as coisas. O Fujitaka, como é pai solo, ele é que coordena a questão de limpar, de cozinhar, de fazer as coisas de casa. Mas tanto a Sakura quanto o Toya, eles têm os seus dias, né? Eles ficam responsáveis por fazer a faxina da casa. Então, não existe ali um sexismo de, a Sakura é a menina, então ela que tem que aprender a cozinhar, o Toya não precisa, né? Não, isso não existe. Isso que é legal de colocar, que as atividades domésticas, elas são pra família, elas não são pras mulheres. Inclusive, o Toya vive tirando sarro com as caras da Sakura, dizendo que ele é melhor cozinheiro que ela. Então ele diz que ela vai queimar, que a comida não vai ficar boa, que ela não faz as coisas direito. Ele vive enchendo o saco dela, né? Então, e eu achei isso o máximo na história, o fato de a gente ter uma casa democrática. Aqui no Brasil, infelizmente, a tarefa doméstica, ela fica centrada normalmente na figura feminina, que pode ser a mãe, pode ser a avó. Geralmente é a mulher. Geralmente é ela que vai lavar, passar, limpar, enfim, fazer todos os serviços domésticos. Pode ter 5 caras e uma mulher na casa. Quem vai fazer tudo dentro da casa é a mulher. Os 5 caras vão ficar só sujando. Tem uns que eu conheço que não lavam nem o copo que bebe suco. Toma um suco e deixa o suco lá em cima da pia porque tem a esposa pra lavar. É complicado isso daí. E quando o cara faz... todo mundo aplaudindo, botam um outdoor, soltam fogos, fazem uma procissão em homenagem ao cara, sabe? Aí eu penso assim, se você é um cara e você sabe fazer coisas de casa, você sabe lavar uma louça, sabe lavar roupa, sabe varrer, parabéns, você é um adulto funcional. Você tá fazendo o mínimo pra qualquer adulto, que qualquer adulto precisa saber pra sobreviver, entendeu? Não é nenhuma façanha isso. Parabéns, você fez o mínimo. É o que eu escreveria na faixa pra ele. Você tem que entender que você é somente uma pessoa normal. Você não tem nada de especial, tá? Aceita. Enfim, outra coisa que a gente percebe é a questão da liberdade, né? Que o Fujitaka dá pros filhos dele, porque tanto a Sakura quanto o Toya, eles têm muita liberdade, né? Não é aquela coisa de que o menino pode sair com os amigos, curtir a vida, porque menino tem que aproveitar, né? Porque é homem. Não vai engravidar. E a menina tem que ficar dentro de casa, bem santinha, porque não pode aparecer prenha aqui. Não. Tanto a Sakura quanto o Toya, a gente vê ele saindo com os amigos, passando a noite fora de casa, indo dormir na casa de fulano e tal. E não tem dessa, né, na casa deles. É uma coisa bem democrática. Eu acho bonito, eu acho justo. Deveríamos nos inspirar nessa família, inclusive, não nos close errado, tá, gente? Mas nos close certo. Essa questão de não determinar atividades e obrigações por gênero. Inclusive, uma peculiaridade do Toya é que ele sempre trabalhou.
Então, pra ele conseguir as coisas dele, ele não mostra isso no anime, mas no mangá ele tem uma moto. E essa moto ele comprou porque ele trabalha, ele faz um monte de bico. Aliás, todo lugar que a Sakura vai, ela topa com o irmão dela porque ele tá lá fazendo bico. Parece até perseguição. Mas, enfim, todo lugar que ela vai, ele tá fazendo um bico e tal. E aí, depois que ele compra a moto, ele volta a andar de bicicleta. E aí, a Sakura não entende muito bem porquê, né? O fato dele ter voltado a andar de bicicleta, sendo que ele tem a moto. E aí, o Fujitaka dá uma tacada nele e fala assim, né? Porque ia ficar difícil pra Sakura seguir uma moto. Uma bicicleta é mais fácil seguir de patins. Aí o Toya meio que desconversa e tal. E o dinheiro que ele ganha com os bicos que ele faz depois de comprar a moto, porque o primeiro objetivo era a moto, ele conseguiu. Tá melhor que eu, inclusive. Parabéns, Toya. Ele tava juntando dinheiro para custear a faculdade dele, porque o Fujitaka tinha uma vida confortável, mas ele não era rico, né? Então, realmente precisava aí de um dinheirinho extra. Então, a Sakura super comprometida em manter a casa arrumada. Eles tinham um quadro, eu não me lembro se o Fujitaka, ele é virginiano, mas isso parece muito coisa de virginiano, de ter um quadrinho com organograma de quem vai fazer o quê, entendeu? Uma organização nesse nível. E todos eles tinham as suas determinadas tarefas. O Toya era super responsável, cuidava de si, cuidava da irmã. A Sakura é independente, ela fica sozinha em casa sem nenhum problema. Ela não vai morrer de fome se ela ficar sozinha em casa, mesmo ela sendo a mais nova. Ela consegue fazer a comida dela. O Toya também. Tem vezes até que, para ajudar o pai, eles se ajudam para fazer as tarefas no lugar do pai. Porque às vezes ele está muito sobrecarregado com as pesquisas que ele tem que fazer, as coisas que ele precisa entregar na faculdade. E aí eles se organizam para suprir o pai nessas atividades. E cozinhar, lavar, limpar, e fica tudo certinho. É uma beleza, tá? É tudo muito funcional nessa casa. Recomendo, inclusive. O outro núcleo familiar que a gente pode falar aqui, familiar, né? Entre aspas, era a relação do Mago Clow com as suas criações, né? O Yue e o Quero. E a gente pode fazer aqui um contraponto de como esse relacionamento muda quando é a Sakura que assume. Porque o Mago Clow, apesar de que isso não é tão bem explorado na obra, assim, com profundidade, mas fica parecendo que o Mago Clow, ele criou o Quero e o Yue, ele gostava deles, porém, existia aquela paredezinha, né, de criador-criação entre eles. Tanto que o Quero, ele não tem resistência nenhuma quando o Mago Clow, né? Assim, ele fica chocado e tal quando o Mago Clow anuncia que vai morrer, né? A pessoa anuncia. Que, como ele prevê, né? Não vinha aqui, por meio deste, oficialmente anunciar que vou morrer. E aí, literalmente, ele chega assim e diz, gente, olha, hoje é o dia da minha morte. É assim que acontece. E aí, tipo, o Quero, ele não tem uma resistência no sentido de, ai meu Deus, e agora? Estou perdendo meu amo querido, nunca mais serei feliz, eu não vou aceitar outro e tal. Justamente porque parecia que o Quero, tudo bem que o elemento dele é o sol, ele é autossuficiente, né? Mas o Quero, ele não tinha tanto apego emocional ao Mago Clow, como ele tem com a Sakura, por exemplo. Porque com a Sakura, ele tem uma relação de amizade mesmo. Eles dormem juntos no mesmo quarto, tomam banho juntos, comem juntos, fazem tudo juntos. Então ele tem uma afeição muito grande com a Sakura, né? Tanto que quando a Sakura tá lá no juízo final, que ela tá sofrendo os efeitos do teste e tal, o Quero, ele tá muito, muito, muito preocupado. Ele tá muito agoniado ali, querendo saber o que vai acontecer, querendo ajudar ela sem poder, entendeu? Então, e também como o Quero, ele participou, como a Will falou, do processo de treinamento da Sakura, ele tem essa coisa de querer proteger, ajudar, né? Essa coisa de professor-aluno, de pupilo, fora a amizade que eles têm. Então, na verdade, eles se tornam uma família mesmo com a Sakura, né? Ele é o fiel escudeiro da Sakura, vai muito além do que só uma relação, tipo, como se a Sakura fosse dona dele e ele tivesse que subjugar. Isso, a gente coloca esse contraponto aí em relação ao Mago Clow. O Quero, ele tem mais afeição pela Sakura do que pela pessoa que criou ele. Eu acho que é engraçado isso, né? E ele consegue ver defeitos no Mago Clow. Ele sempre fala, desde o começo do mangá, que o Mago Clow tinha uma péssima personalidade. Que ele era fodástico, que ele tinha muito poder, que ninguém se comparava a ele. Tudo isso ele dizia, ele dava os créditos, né? Dê a César o que é de César.
mas ele sempre falou que o Mago Clo era intratável e que ele tinha uma personalidade péssima. Ele não entra em detalhes sobre o que seria essa personalidade péssima, mas a impressão que eu tenho é que o Kerberos está querendo dizer assim, que o Mago Clo, ele criou todo mundo, mas ele não se preocupou exatamente em estabelecer um vínculo carinhoso com eles. Então, era meio como se fosse um chefe, né? Isso. Essa é a impressão que eu tenho. Okay. E o Yue, por outro lado, né? Como ele era da Lua, ele tinha ali aquele apego, né? Em deusa, o Mago Clo. O Mago Clo é o supra-sumo do máximo. É o deus dele porque foi quem criou ele, né? Só que a adoração não é a mesma coisa que amar. Não é a mesma coisa que gostar. Você pode adorar alguma coisa e temer aquilo. Ou adorar porque teme, né? Na verdade, adoração e temor andam de mãos dadas, né? Então eu acho que talvez fosse uma coisa mais nesse sentido, né? Aquele ser poderoso que você admira, que você serve, mas você não conhece. Você não, entendeu? Você não tem um vínculo afetivo no sentido de eu conheço essa pessoa, gosto da personalidade dela, acho ela uma pessoa que me faz bem, que eu gosto de estar perto dela. Não era isso. E com a Sakura, depois de muita luta e do jeitão dele, o Yue estabelece um vínculo afetivo. Então ele gosta da Sakura. Ele tem muita resistência a aceitar ela de início, ele não quer, porque só o Mago Clo que me criou, não quero saber de outro. Mas com o tempo a Sakura mostrando, né, que a intenção dela não é substituir o Mago Clo e muito menos tornar dona dele, e sim que ela quer ser amiga dele, ela vai quebrando esse gelo aí. E eles vão estabelecendo uma relação afetiva mesmo. Então fica aí esse contraponto, porque o Mago Clo era um mago extremamente habilidoso, que teve a capacidade de criar essas duas criaturas, mas ele não teve a capacidade de se tornar vinculado a elas. Eles não se tornaram uma família, de fato. E a Sakura, que não criou eles dois, conseguiu. Então, fica aí essa pensata, né? Às vezes, poder demais, ele interfere na inteligência emocional. O Yue, ele tem um pouquinho de daddy issues, sabe? Ele tem um pouquinho de problema não resolvido com a figura do Mago Clo. Ele se sente abandonado. É uma coisa meio Frankenstein. O livro da Mary Shelley, o monstro do Frankenstein, porque Frankenstein é o nome do médico, né? O monstro Frankenstein, do Frankenstein vai atrás dele e faz coisas horríveis no livro, mas ele quer entender o porquê que o Frankenstein fez ele. E por que depois que fez, abandonou ele. Ele tem um sentimento de abandono, uma tristeza, aquela coisa assim de não se compreender no mundo, de tentar entender por que o criador fez aquilo com ele, e é até vingativo, porque ele se vinga do Frankenstein em várias situações ali do livro e tal. Inclusive, recomendo Frankenstein, leiam. Não é clássico à toa, é um livro maravilhoso, com muitas reflexões aí sobre esse tipo de coisa. E o Yue, ele tem essa questão. Tanto é que para ele, essa grande desgraça que vai acontecer caso o Cardcaptor não passe no juízo final, todo mundo vai esquecer aquele sentimento de amor que tem pelas pessoas que são próximas, enfim. O afeto, ele vai desaparecer. Por que esse é o castigo, a grande desgraça que é em relação às cartas? Porque as cartas, elas criam um vínculo afetivo com os seus donos, elas amam os donos. E se esse dono ele não se provar corajoso e forte o suficiente para passar no juízo do Yue, elas vão sofrer. Então é preferível esquecer. Só que aí a magia não vai afetar só as cartas, vai afetar todo mundo que teve contato com as cartas. Então a Sakura, o Choran, o Quero, a Tomoyo, todo mundo que tá ali em volta, que teve direta ou indiretamente contato com as cartas, esqueceriam esse sentimento em relação à pessoa que mais ama. E isso pra Sakura é o fim. Ela fica desesperada na hora do juízo final, quando ela descobre que essa é a grande desgraça. E se a gente parar pra pensar, a falta de amor realmente é a grande desgraça do nosso mundo. Porque quando a gente não tem amor, a gente não tem empatia. Quando a gente não tem amor, coisas perdem sentido, fica estranho. E eu tô falando aqui de amor de modo geral, viu? Eu não tô falando amor romântico, não. Tá? Eu tô falando de afeto, de carinho, enfim, tudo isso que envolve as nossas relações de amizade, familiares,
enfim. Então, o Yu, ele tem isso muito mal resolvido nele, e ele acredita que nenhuma pessoa seria boa o suficiente para substituir o Mago Clo nessa função. E a Sakura fala pra ele, tudo bem você pensar assim, tudo bem você sentir assim, e eu não quero jamais substituir a importância do Mago Clo. Eu quero ser só sua amiga. É nessa que ela ganha. É nessa que ela ganha o coração dele. Então, assim, eu vejo no Yu... Mas ele melhora, né? Ele melhora um pouquinho. É porque, na verdade, o Yu, ele não gosta de dar o braço a torcer, entende? Ele não gosta de dar o braço a torcer, ele não quer dizer assim que... Ele não quer admitir nem pra ele mesmo que a Sakura é uma melhor mestre do que o Mago Clo. O Quero falar isso abertamente. A Sakura, tipo, infinitamente melhor. Mas aí o Yu, ele não quer admitir isso porque pra ele é como se fosse uma espécie de traição. Vamos pro psicólogo resolver isso daí, amigo. Precisamos resolver, porque esse nível de dependência não é saudável, tá? Mesmo você sendo da Lua, ok? A Lua pode depender da luz do Sol pra brilhar, mas ela gira sozinha. Verdade. Mentira, pela gravidade do Sol, mas a Terra também tá nesse negócio. Enfim, não vamos entrar no campo da física aqui. Vocês entenderam. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Da minha analogia foi péssima, mas deu pra entender. Então, assim, essa questão entre eles é bem séria, e eu acho que o Yu, ele precisa resolver uma série de questões. Na verdade, o Yu, ele sofre muitos conflitos internos, né? Com a dupla identidade dele, Yu e Yukito, a relação dele conflituosa com o Mago Clo, ele não aceita que o Mago Clo morreu, ele não aceita que o Mago Clo abandonou eles, porque ele considera isso um abandono, principalmente quando ele descobre que o Ariel é a reencarnação do Mago Clo, e que ele criou a Ruby Moon e o Spinelson. E ele pergunta isso pro Ariel diretamente. Por que você nos abandonou se você sabia que você iria reencarnar? Por que você nos deixou? Ele tem muito essa sensação de abandono, coitado da dó. A resposta que o Ariel dá pra ele é tipo assim: porque vocês têm que seguir em frente. Porque vocês não podem viver pra sempre na sombra do criador de vocês. Porque a partir do momento que vocês foram criados, vocês são seres independentes, são indivíduos, né? Vocês não podem ficar dependentes de mim pra sempre. A resposta do Ariel é nesse sentido, né? Que a Sakura iria dar coisas pra ele também que ele, como criador, não pôde, né? E aí, subentende-se aí que ele tá falando de amor, de amizade, né? Que o Yue precisava ter esse tipo de experiência, e que se ele ficasse pra sempre preso na memória e com uma cor, ele não teria, né? Ele seria sempre o mesmo, ele ficaria estático. E, na verdade, essa vai ser a caminhada, parando pra pensar numa perspectiva de futuro, né? Do Yui e do Quero pra sempre, porque um dia a Sakura vai também. Aí eles vão ter que ficar pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Então, na verdade, vai ter que ser assim. Não que eles não possam gostar e amar os mestres, né? Entre aspas deles. Eles podem. Mas eles, digamos assim, eles têm um ciclo. Assim como a Lua e como o Sol, eles têm que cumprir o ciclo deles, e quando esse ciclo acaba, um novo ciclo se inicia. E eles não podem querer resistir a isso, né? Exatamente. E a Sakura, ela tem um olhar diferenciado sobre eles. Ela não vê eles como servos, ela vê eles como indivíduos com vontades próprias. Tanto é que, na verdade, ela tenta mais proteger eles do que deixa eles protegerem ela. Ela se sente responsável por eles. Então, na maioria das vezes em que eles precisam se transformar e intervir para tentar salvar ela fala, não, eu não quero que nada aconteça com vocês. Deixa que eu vou, entendeu? Na verdade, isso sim é papel de líder. Eu fico muito puta quando eu vejo líder mandando os outros pra fogueira e se escondendo. A diferença entre líder e chefe, né? Exato, exatamente. Então, ela vê eles de uma maneira diferente. O Quero, ele nem tem uma aparência humanoide. Ele parece um ursinho de pelúcia, e quando ele tá na forma real dele, ele parece um tigre, né? Grande. É um felino. Ele não parece uma pessoa, apesar de que ele fala. Mas, ainda assim, ela não confunde ele com um animal. Ou ela não vê ele como um servo. Tudo que ela pede pra ele é justamente isso, é um pedido. Quando ela tá precisando de ajuda, ela pede ajuda. Ela não manda que ele ajude ela. Eu acho que isso muda completamente a dinâmica do relacionamento deles em relação ao Mago Clo.
O Mago Clo, ele comandava tudo, até pras cartas. Ela fala assim, meio que um por favor, e as cartas, elas não têm vida independente fora das cartas, né? As cartas, elas só aparecem quando elas são chamadas. E elas são chamadas quando há necessidade delas. Mas ainda assim, a Sakura, ela tem um carinho, até empatia com as cartas, porque a carta do espelho, por exemplo, prejudicou bastante o Toya ao se passar pela Sakura antes de ser capturada, mas nem por isso a Sakura ficou com raiva dessa carta. Ou enfim, ela entendeu que aquela era a maneira da carta de chegar até ela, apesar de que ela ficou muito preocupada com o irmão dela, mas isso não virou uma picuinha, digamos assim, entre ela e a carta. A carta tinha que aparecer para ela de alguma forma, é uma carta forte, e ela escolheu aquela maneira e machucou o Toy um pouquinho. Mas ele não sofreu nada grave não, viu, gente? Só uma torçãozinha no tornozelo, ele não sofreu um grande risco de... Inclusive, a carta de espelho tem o crush no Toya também. Porque ele também teve empatia por ela. Ele não sabia, ele sabia que ela não era humana, mas ele achou que ela era um espírito que estava vagando ali, perdido, que estava assumindo a forma da irmã dele pra prejudicar de alguma forma. Né? Ele sabia que ela não era humana e mesmo assim ele fez as coisas que ela mandou e até se machucou. Então ele não fez achando que era Sakura. Ele fez sabendo que não era Sakura, mas porque ele queria ajudar ela e enfim, queria fazer ela feliz pra que ela seguisse em frente, porque ele achava que era um espírito. E aí agora, vamos para o finalzinho já desse debate, que é a gente pontuar aqui algumas diferenças entre o mangá e o anime. A diferença número 1, principalmente, é a identidade do pai da Sakura e do Ariel, né? Que no anime, como a gente já falou, eles colocam como se apenas o Ariel fosse a reencarnação do Mago Clo, o pai da Sakura nem é mencionado, e no mangá não, né? No mangá a gente sabe que é a alma que se partiu ali em duas e deu origem a cada um. Qual é a próxima, Will? O Choran não é um card captor. O anime, ele coloca o Choran... Passado. Nunca vi isso. O Choran, ele é colocado no anime como um card captor também. Ele é dono de algumas cartas. Inclusive, uma delas é poderosíssima, que é a carta do tempo, e exige muita magia para você usar essa carta. Parar o tempo não é uma coisa fácil, e ele capturou essa carta. No juízo final, tanto ele quanto a Sakura passam pela mão do Yue, para ser decidido qual dos dois que seria o novo dono das cartas, ou se nenhum dos dois seria. Poderia ser que os dois falhassem nesse último teste. Só que no mangá não. No mangá, o Choran, coitado, não tem nem meia carta. Ele nunca capturou carta nenhuma. A Sakura sempre foi a card captor. Ele tentou roubar as cartas dela. Roubar não é bem a palavra. Ele estava querendo obrigar ela, pela força, a entregar as cartas para ele, já que ele se sentia mais merecedor dessas cartas, porque ele era descendente. Acaba que quem é descendente mesmo, de verdade, é a Sakura. Porque o pai dela... é praticamente filha. É filha. Ah, você é primo de 4º grau? Eu sou filha, dá licença, tá? Eu não tenho culpa se o teu pai não tem as cartas Clo pra te dar. Mas o meu me deu. Eu mereci. Eu mereci. Ué. Então, ele não é um card captor na história e ele serve assim como um apoio para Sakura. Ele ajuda ela em muitos momentos e é justamente por essa ajuda que ele acaba se apaixonando por ela, porque a Sakura, ela tem um jeito, como a Tomoyo diz, encantador. A Sakura, ela é fofinha, ela é carinhosa, ela é empática. Ela me lembra um pouco assim, fazendo uma comparação bem de longe com a Juliette do Big Brother. Mas bem de longe. Amor de... É bem de longe. Tá baixo com a Sakura agora. Não, porque assim, no jogo, no BBB, a Juliette, ela não é perfeita, tá? A Sakura é infinitamente mais maravilhosa do que a Juliette. Mas a Juliette, ela procurava ser empática, mesmo com as pessoas que não gostavam dela. Então, ela, muitas das vezes, serviu de ombro amigo para pessoas que não dava 5 minutos estavam falando mal dela, falando que ela era falsa, falando que era isso, que era aquilo, não sei o quê. E a Sakura é meio assim, o Choran, ele não gostava dela, vivia dizendo que ela não merecia ser a nova dona das cartas, que ela não deveria capturar as cartas porque ela era imbecil. Inclusive, ele diz com essas palavras mesmo, numa briga lá que eles estão tendo por causa das cartas.
Mas mesmo assim ela não resolve devolver na mesma moeda. E em muitas das vezes ela pede ajuda dele. E aí com o tempo eles acabam virando amigos. E essa amizade evolui para o amor depois, né? Mas assim, ela não faz a mesma coisa que ele fez com ela, entendeu? Ele era bem um boy lixinho assim com a Sakura no começo. Eu entendi o que você falou, mas eu achei a comparação nada a ver. Eu acho que já são 11h20 da noite que a gente tá gravando, ela está com sono. Ela tá metendo Juliette no meio dessa tabaco de discussão. Enfim. Não é verdade. Eu acho a Juliette legal. A última diferença é que não existe a Meilin. E isso me deixa muito triste, porque é um personagem que eu gosto muito, né? A Meilin, ela só existe no anime. Ela é a prima, né, do Choran, que vai pro Japão atrás dele, porque ela fez, né, praticamente obrigou ele a prometer na infância que eles se casariam, né, quando ficassem mais velhos, que eles namorariam quando fossem mais velhos. Então ela vai atrás dele com esse intuito, né, de cobrar a promessa dele. Só que chegando lá, né, ela chega a ajudar ele no anime a capturar algumas cartas, participa ali do rolê da captura das cartas, mas não rola, né? E não rola principalmente quando ela vai, na verdade ela volta pra Hong Kong antes dele, né, e ele fica. E depois, na volta, que ela vai lá visitar ele, ela percebe que ele tá gostando da Sakura, e aí isso daí é um grande blow na cara dela. Ela fica muito triste, porém, a Mei-Ling, apesar dela ser mostrada durante o anime todo como uma pessoa, assim, de paciência curta, né, pavio curto, estourada e etc., ela tem um coração grande, porque quando o Choran diz pra ela, né, que gosta da Sakura e que não vai dar pra ele, enfim, cumprir a promessa que ele fez pra ela não reage com agressividade, né? Ela não briga, ela não bate, ela não xinga, ela não vai dar na cara da Sakura, ela não faz nada do tipo. Ela fica chateada, ela chora, mas ela não culpa nenhum dos dois. E pelo contrário, no final ela até diz pra ele, vai lá, mano, por favor, pelo amor de Deus, já até passou a hora de tu falar teus sentimentos. Ela até incentiva ele, né? Então, é um personagem que eu particularmente gosto muito. É uma pena que ela não exista, né, no mangá. Mas ela fez muita diferença no anime, fora que ela é um alívio cômico. A Mei-Ling é um grande alívio cômico no anime. Ela protagoniza umas cenas muito engraçadas. E o detalhe é que ela não tem poderes mágicos. Ela vive se metendo nos rolês que nem a Tomoyo. Só que ela não tem poder mágico. Só que diferente da Tomoyo, a Tomoyo se contenta em assistir e gravar, né? A Tomoyo fica lá no cantinho com a câmera dela, filmando e tal. A Mei-Ling não, ela quer ser protagonista. E ela tem uma rivalidade, assim, com a Sakura. Porque ela vê a Sakura como um empecilho que tá atrapalhando a vida do Choran, porque é ele que deveria ser o card captor. E depois ela percebe o sentimento, mas aí a rivalidade acaba. Engraçado, né? Enquanto não existia nenhum sentimento entre a Sakura e o Choran, a Mei-Ling via a Sakura como uma rival. Mas a partir do momento que existe, ela não vê mais assim, ela não vê mais como uma rival. Sororidade, não é isso? Não vamos esquecer da sororidade aí na vida. E ela tem muita pegada da Tomoyo, né? De querer ver o Choran feliz e que a felicidade dele seria a dela. No fundo, ninguém aí é egoísta, né? Apesar de que a Mei-Ling, ela passa esse jeito de ser, né? Parece que você, tipo assim, você espera que ela seja uma pessoa egoísta por causa do temperamento dela. Ela se mostra, na verdade, muito generosa. Eu acho muito bonito, porque isso talvez seja uma outra lição, né, que a gente tira da obra. Que o amor, ele não pode ser egoísta. Egoísta. O amor, ele não pode ser egoísta no sentido de que eu não posso colocar no outro a responsabilidade de me fazer feliz. Porque amar é uma escolha, então eu quero que aquela pessoa seja feliz, ela estando comigo, ou ela estando com outra pessoa, ou ela estando, enfim, sem mim na vida dela. O amor, ele é maior, o amor é maior do que o relacionamento. Eu acho que é essa a lição. O que eu sinto por você é maior do que qualquer relacionamento que a gente tenha ou possa vir a ter. E mesmo que a gente nunca tenha um relacionamento, eu ainda vou continuar te desejando o melhor e querendo que você seja feliz. Uma mensagem muito bonita. Altruísmo, né? O altruísmo aí dos personagens que a gente deveria tentar imitar. Eu sei que na nossa realidade é muito difícil. É que nem quando a gente escuta as palavras de Jesus. A gente tenta, né? cumprir o que Jesus falou, mas tem pessoas que não colaboram, né? Quando Jesus fala que amar quem ama a gente é muito fácil, a gente tem que amar quem não ama a gente, mas ô coisinha difícil que é fazer isso. Jesus não tinha uma tarefa mais fácil? Dependendo da pessoa que a gente está falando, é muito difícil, se não impossível.
Enfim, mas esse altruísmo nos sentimentos é uma coisa muito fofa, muito maravilhosa. Por isso que eu digo que, apesar dos closes errados, se eles forem bem direcionados, se for lá mostrado que aquilo não é aceitável, a gente pode continuar curtindo e amando a Sakura sem problema nenhum. Tem que entender que o contexto mudou da obra e que agora a gente não pode mais aceitar relacionamentos com pessoas de idades tão diferentes, principalmente quando é uma pessoa maior de idade, outra menor de idade, um professor e um aluno, porque são 2 professores pedófilos aí, né? A Mizuki e o Terada. Ai, 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 vocês, viu? Parabéns. E a última, né? A última é o grande finale, é o final, né? Tanto do anime quanto do mangá é diferentão, porque no anime termina o Choran indo embora pra Hong Kong, a Sakura percebendo os sentimentos que ela tem por ele, e desse amor que ela sente por ele, nasce uma carta, que é a carta do amor, né? E na verdade isso não tem, que pena, porque eu gostei. Não tem no mangá. Fofinho. Como que é o final do mangá, Will? Na verdade, a Sakura quase não consegue entregar o ursinho dela pro Choran, porque tem toda essa questão do ursinho de pelúcia, que quando você gosta de uma pessoa, você dá um ursinho de pelúcia para essa pessoa e você batiza o ursinho de pelúcia com o seu nome. E aí a pessoa vai saber que você ama ela e, digamos assim, que é como se fosse uma superstição de que o amor ele vai ser correspondido e duradouro e feliz, enfim. O Choran fez o ursinho dele, a intenção dele era entregar para o Yukito, porque na cabeça dele, o amor dele era o Yukito, só que o Yu explica para ele avaliar bem os sentimentos dele, ver se não é outra coisa. Ele vai saber que são coisas diferentes. O que ele sente pelo Yu e o que ele sente pela Sakura. Ele não fala que é a Sakura, ele fala pela outra pessoa. Mas todo mundo sabe que é a Sakura, inclusive o Toya. O Toya, na verdade, tem raiva do Choran, porque desde que quando conheceu ele, já sabia que eles iam ali ter um teretetê. Ele é a Sakura e ele não aceita. Ele fala que o Choran estava tentando roubar aquilo que ele cuidou a vida toda. Não mentiu. Já me senti assim algumas vezes, inclusive. Olha só, olha, Shade, ela tá mandando aqui. Shade mesmo, direta mesmo. Vou logo vazar aqui, casa de família. E aí, a Sakura tinha feito um primeiro ursinho que ela entregou pro Yukito, só que deu ruim. O Mago Clow se meteu, que era o Ariel, né? Fez uma situação toda lá e ela acabou não entregando o ursinho dela pro Yukito. Aliás, ela entregou, mas teve que pegar de volta porque o ursinho cresceu, teve que cortar a orelha dele. Foi uma grande confusão nesse dia aí. E aí ela resolveu fazer outro ursinho. Só que ela ainda não tinha entregue. E antes dela entregar, ela recebeu o quê? O fora. Então ele estava ali largado, o ursinho dela, entende? E o Choran tinha entregue pra ela o ursinho. Só que na cena, como ele tava muito sem graça, ele deu a entender que ele tava dizendo assim, eu não tenho pra quem entregar, então fica com você. Mais ou menos assim, sabe? Tipo, eu não ligo, fica com ele. Sendo que, na verdade, não, ele realmente estava entregando pra ela porque ele gosta dela, mas ele não conseguia dizer, ele não conseguia falar que ele gostava dela. E aí ela tava com os 2 ursinhos. Quando ela soube que o Choran ia embora pra Hong Kong de volta, porque foi uma decisão assim muito repentina. O Ariel já tinha ido embora e o Ariel já tinha deixado uma deixa assim no pensamento da Sakura, dizendo o seguinte: lembre-se bem como você está se sentindo na minha partida, porque muito em breve uma outra pessoa vai partir e você vai ver que não é a mesma coisa. E aí talvez você vai entender melhor os seus sentimentos. A Sakura, ela era meio lerdinha, né? Ela ficou tipo, quê? E também tem uma outra diferença que agora eu lembrei, que a gente nem tinha posto aqui no script, mas é que no anime o Choran confessa explicitamente os sentimentos. Ele chega pra ela e diz: eu gosto de você, eu quero ficar com você. E a Sakura entende, ela não fica fazendo a Egito. Não, mas no mangá ele também diz. Ele também diz, só que ele diz muito, ele entrega o ursinho antes dele dizer. Então, mas no anime ela entende, tanto que ela entra numa crise existencial, né? No anime ela fica vermelhinha, ela entende o que ele tá falando, entendeu? Ela sabe que não é eu gosto de você como eu gosto da minha mochila. Eu gosto de você porque estou apaixonado por você. E aí ela fica na maior crise, né? Ela fica triste porque ela está confusa, né? O que será que eu sinto pelo Choran? Porque até então eu gostava do Yukito, mas o Yukito me deu um pé
na bunda. E agora eu não sei o que fazer, porque eu nunca tinha visto chorando com esses olhos e tal, papapá. Aí ela entra na maior depressão por causa disso, até que ela descobre que ele tá indo embora, e aí ela vai lá com ele no aeroporto, e aí ela fala que gosta dele também, e entrega o ursinho, e aí surge a carta do amor, né? A única diferença é essa. Pois é, mas ela fala, na verdade, aliás, ele fala pra ela que gosta, só que ele não dá tempo dela reagir, entendeu? Então, assim, antes dessa história dela saber que ele vai embora, depois que ela já resolveu todas as questões da carta Sakura, ela transformou todas as cartas, o Aereo foi embora, ele fala pra ela, só que ele não dá tempo dela reagir. Sabe quando você joga a bomba e sai andando? Foi basicamente isso que o Choran fez. Ele peidou e saiu andando, não é jogar bomba. A pessoa que peida e vai embora, aí deixa os outros brigando, deixa o pessoal cheirando. Basicamente foi isso. Só que no caso dele é amor, né? Ele chegou, confessou pra ela, não esperou a resposta dela, saiu andando e ela ficou assim, nessa crise existencial, ninguém tava entendendo muito bem. Aí o Yukito até pergunta pro Toya, o que tá acontecendo com a Sakura? Você sabe o que tá acontecendo? Aí ele, eu sei. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele não tinha mais os poderes dele, mas ele já sabia. E aí, a Sakura, quando descobre que o Choran tá indo embora, repentinamente, a Tomoe e o Fifi que conta pra ela, obviamente, que a Tomoe não tem o amor correspondido, aí ela resolve assumir a posição de casamenteira, né? Cupido, tadinho. Cupido, Ela foi lá e avisou pra Sakura. E aí a Sakura teve um choque enorme ao saber que isso ia acontecer. E aí ela lembrou das palavras do Aereo antes dele ir embora, pra ela perceber a diferença. Aí ela descobre que realmente sim, ela gosta dele. E aí ela vai atrás dele, porque a mudança dele já tinha saído, ele tava indo de ônibus pro aeroporto. E ela tinha que chegar lá e ela ia de patins. Imagina essa menina correndo que nem uma louca de patins atrás desse ônibus. E aí o Toya fala, tá bom, né, eu vou te dar uma carona. Que saco. Ainda vou ter que ajudar a formar esse casal, que b****. Ele dá a carona pra ela chega, o ônibus tá partindo. E aí eles meio que fazem uma promessa ali, que eles vão esperar um pelo outro, ela vai esperar ele voltar pro Japão, porque ele fala que vai voltar. Eu vou voltar pro Japão. E aí ela fala, você me espera? Ela, eu espero, isso correndo atrás do ônibus. Ele lá dentro do ônibus acenando. E a última cena é completamente diferente do anime, porque não tem carta, não tem nada. É o Choran voltando pro Japão, mais velho. A gente vê que tanto ele quanto ela estão mais velhos. Ela já saiu do fundamental menor, ela já tá no fundamental maior. Ela já tá assim naquela idade meio Sailor Moon da vida, quando a Sailor Moon começa a série. E aí ela topa com ele não tinha avisado, olha que sacanagem, ele voltou e não avisou nada. Ele encontra com ela já de uniforme pra ir pra escola. E esse é o início do Card Ren, que é a coisa mais fofa, eles dois se encontrando do nosso aniversário. E aí ela fala, a gente não vai mais depender de telefonema e de carta. Aí ele, não, eu vou ficar aqui pra sempre. Aí a gente, é muita fofura! A gente vê a continuação dessa história, gente. Confiram, Sakura Card Captor Card Ren ainda tá saindo, né? Ainda não terminou, mas tá legal, tá bacana, tem um enredo bacana agora. Tudo bem que eu senti no anime, eu não sei se é porque eu tô mais velha, né? Eu não senti aquela animação no anime que eu tinha quando eu assistia, cantava musiquinha e era aquela loucura, eu pegava um cabo de vassoura pra pedir de báculo. Não rolou, mas tá legal ainda, tá muito, muito bacana de assistir. É legal de ver como eles estão mais velhos, como o relacionamento deles está desenvolvendo, como todos os casais que estavam no armário, agora eles são casais assim assumidos, todo mundo lindo e maravilhoso junto. A Rika, que é, né, o nosso personagem polêmico, como a gente tá nos tempos atuais, elas tiveram que adequar a discussão pra atualidade, então elas deram um sumiço na personagem. O personagem saiu da história, né? Falaram assim, ela foi pra outra escola, tchau. E ficou por aí mesmo, entendeu? Sumiu ela, sumiu o professor, sumiu todo mundo. Nunca mais ouviu falar dela. Mas ele foi preso.
Né? Tá cumprindo pena. Já lançando a fanfic aqui, ele foi preso. E aí, mas os outros personagens todos voltam, né? A Shiharu, Yamazaki, a Naoko. A Shiharu e a Yamazaki, como eu falei lá no início, já são um casal consolidado, né? E a gente tem uma nova antagonista aparecendo aí na história, né? Com um poder mágico também. É uma história baseada nas histórias da Alice no País das Maravilhas. A história da Alice no País dos Espelhos, do País das Maravilhas, aparece o tempo todo ali no meio, como uma referência clara e explicitamente sendo citado, que é uma história que eu amo de paixão. Então, tá com uma boa... Tá promissor essas novas histórias que estão vindo. Vale a pena vocês acompanharem. Só pra falar de uma situação ícone feminista na história, é que a Tomoyo, ela tem guarda-costas, e essas guarda-costas são todas mulheres. Uhul, ok? Girl Power. Uau! Inclusive, elas dão muito close no anime, né? Sempre tem uns close delas todas com aqueles ternos de óculos escuros, metendo medo na galera. E aí, no anime isso não fica tão claro, mas no mangá, a gente entende o porquê que a mãe da Tomoyo colocou apenas guarda-costas mulheres. Ela temia que a filha sofresse algum tipo de assédio ou até uma violência sexual por parte de homens. E como a menina não tinha um acompanhamento dela diretamente, 24 horas, porque ela é uma mulher muito ocupada, trabalha pra caramba, ela quase não vê a filha. Essa é que é a verdade. Ela se vê em raros momentos assim, e a mãe da Tomoyo se esforça, mas ela realmente é muito ocupada, não é por uma questão de desleixo ou enfim, mas ela escolhe guarda-costas mulheres para proteger a filha dela, porque ela confia mais que as mulheres ali vão proteger a filha dela sem qualquer interesse que possa ser sexual, enfim. E eu achei bem assim interessante quando eu li. Eu fiquei, cara, real. Não diz com todas essas palavras, mas aí uma fala lá da Sakura diz: eu não entendo porque são apenas mulheres, mas a mãe da Tomoyo disse que tem que ser assim, e que ela um dia explicaria o motivo. Aí a gente, saquei. Girl Power. Mulheres inclusive, também podem ser seguranças, tá? Né? Mulher segurança. A gente não vê, pelo menos nunca vi. Até tem, mas elas ficam restritas àqueles espaços onde apenas mulheres circulam. Por exemplo, no aeroporto. Tem que ter pra vistoriar as mulheres, porque a gente não quer nenhum homem colocando a mão na gente. Daí, né? eu digo assim, segurança particular. Geralmente você vê esses artistas com aqueles, né, caras atrás deles, aqueles guarda-roupas. Os caras são tudo grandão. Inclusive, precisamos. Olha aí, gente, um mercado, hein? Pois é. Mulheres. Precisamos de mais mulheres na segurança. Segurança! Chama a segurança! E agora sim, né? Podemos encerrar. Eu adorei. Foi muito nostálgico hoje. É maravilhoso, gente, essa obra icônica. Fala de todos esses assuntos LGBTs de maneira assim muito simplória, de maneira muito gostosa da gente acompanhar. Eu aconselho para todas as idades. O anime, né, que no anime até aqueles close errados foram, né, retirados ali e colocados melhor. Então assim, recomendo, só isso que eu posso dizer. É maravilhoso. Sim, eu tô perpetuando esse gosto pela Sakura Sailor Moon para as próximas gerações, porque a minha filha já leu os mangás, tanto de Sailor Moon quanto de Sakura, e provavelmente o meu filho também irá ver, tá? Porque nós somos desses aqui em casa, aqui em casa eu já falei que não tem essa história de sexismo aqui não, viu? Tu se espelha na família dos Kinomotos, né? É democracia ali. Não tem essa coisa. Olha, tá vendo como é importante a gente ter esse referencial? Foi uma coisa que fez diferença na minha vida, que vai fazer diferença na sua vida também. Eu fazendo propaganda Olha aqui que maravilhoso. Então, gente, leio sim, porque é maravilhoso, é tudo de bom. E se espelhem nesses personagens, não nos close errados, pelo amor de Deus, tá? Pedofilia não. Mas assim, tudo que tem de bom na obra, se espelhem, porque isso vai fazer com que as nossas próximas gerações, elas sejam diferenciadas, aceitem as pessoas pelo que elas são, não fiquem tentando aí impor que o comportamento tem que ser de uma determinada maneira. Se não está machucando nem ferindo ninguém, problema não tem, tá bom? Então... Exatamente. Tudo uma salva de palmas para as mulheres da Clamp. São visionárias, corajosas. Maravilhosas! Então, gente, um beijo. Sigam a gente no Instagram, @carolpodcast. E obrigada por vocês estarem até agora. E tchau. Comentem lá o que vocês acham. A gente tá louca pra saber. Beijo!
Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, @carolivrospodcast. Gay. 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 Muito gay.